Estamos iniciando aqui o nosso 10º episódio com ele, meu ex-colega de Vox e do setor de fiscalização do CREA, Reulisson Arruda. E aí, Hermidas, prazer, meu amigo, estar com você aqui e com todos que nos acompanham. É uma satisfação. Obrigado pelo convite. Reulisson, meu nome é Hermidas, mas o seu nome veio de onde, meu amigo? Me explica essa história. Rapaz, meu nome é o seguinte, minha mãe disse, reza essa lenda aí dela, que ela encontrou num livro. Aí o pessoal da minha família brinca muito. E que livro é esse? É um livro de medicamentos, é? Eu acho que o meu nome tava na mesma bula, viu? Mas é isso, rapaz. O Siridó tem essas particularidades. Tem, não vou botar o nome do meu filho, um nome que ninguém tem. Aí Reulisson Hermidas, né? Não podia fugir, não. Senão a gente não ia negar as origens. Porque a de Siridó tem que ter um nome diferenciado. O bom é que às vezes o cara pergunta assim: Hermidas? Não, só tem o de Hermidas, mas pode procurar aí no catálogo aí que só vai ter o de Hermidas. Você tem esse problema também, né? Tenho, rapaz. Mas aí no CREA você é chamado de Arruda. Lá no CREA muitos me conhecem como Arruda. Todo mundo chama você de Arruda lá. É isso. Legal. Reulisson, a ideia hoje é que a gente contar do CREA, você é do setor de fiscalização, né? Isso, eu atualmente estou na gerência de fiscalização lá do CREA. Eu sou fiscal de carreira, né? Mamãe dizia o seguinte: meu filho, estudo para ser gente. E aí eu estudei para ser agente. Eu não entendi direito. Fui ser agente do CREA. E aí eu estudei. A missão cumprida, né? Exato. Mas você é chefe do setor de fiscalização ou é... Como é que funciona isso, lá? O cargo, na verdade, é gerente de fiscalização. Eu sou fiscal de carreira, então eu fiz concurso, prestei concurso realmente pro CREA, né, como fiscal. E minha primeira formação, na verdade, foi técnica em edificações. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui realmente tendo a formação superior, né? Hoje em dia eu sou engenheiro de alimentos. Legal. Estou terminando agora engenharia de segurança. E tem algumas especializações. Mas, enfim, eu realmente sou fiscal de carreira, sobretudo profissional do sistema. Pro Rio Grande do Norte todinho? Pro Rio Grande do Norte todo. É mesmo? Rapaz, então receber uma fiscalização sua é quase uma honra, né? Então... assim, a gente com o passar desses anos, a gente tem aprimorado bastante, isso, não só na questão de planejamento, mas também nas questões tecnológicas, e a gente tem aumentado muito, assim, ampliado muito a nossa poder de ação. Então, para você ter ideia, já trazendo um dado assim muito interessante, Hermidas, eu quando cheguei no CREA, lá em 2011, eu cheguei em 2011, o CREA tinha uma média de 4.000 a 5.000 fiscalizações. Mês? Ano. Então, a gente fechou ano passado com 10.284. Então, assim, é um salto, né? Gigante. Considerável. Então, assim, isso tudo, claro, a gente, além assim, de contar com apoio tecnológico, nessa questão de avanço realmente no planejamento, mas também a equipe, uma equipe dedicada, assim, que tem... Não, muito alto esse dado, 10.000 fiscalizações. Porque, se eu não me engano, eu li uma vez um dado que o CREA tem em torno de 17 a 18 mil engenheiros, é isso mesmo? Isso, essa média. Acho que já chegou aos 18 mil. Então, a probabilidade é quase 50% de ser fiscalizado, né? Então, assim, legal esse dado, a gente tem se esforçado bastante para ser cada dia mais eficiente, assim, mais efetivo, né, no poder de fiscalização. Bem interessante. Legal. Então, pessoal, fica a dica aí, meu amigo. Você que está com obra sem engenheiro, se preocupe não que o CREA vai lá. A possibilidade é de 50%, viu? É alta a possibilidade. E tem que ir, né, Reulisson? Que fique bem... Você sabe, Reulisson, quando é que foi criado o CREA e por que foi criado o CREA? Tu conhece a história do CREA? Eu posso pincelar aqui. O CREA ele foi criado em 69, né? Em 69, então... Até então, o CREA era uma inspetoria de Pernambuco. Né? Alguns estados eram inspetorias, né? Na verdade, era um conselho regional propriamente em Pernambuco, e tinha Paraíba, Rio Grande do Norte, eram inspetorias. Ou seja, o fiscal vinha lá de Pernambuco, raramente passar uns tempos aqui no Rio Grande do Norte, nessa época. E aí, até realmente uma resolução do Conselho Federal instituir realmente um conselho regional aqui no Rio Grande do Norte. Isso, claro, que foi de acordo com o crescimento da quantidade de profissionais, a demanda, né, de realmente ter a necessidade de um conselho regional aqui, da estrutura, né, da estruturação de um conselho regional. E hoje o CREA só tem a unidade do CREA Física em Natal ou tem vários outros municípios aqui? Tem outros também. Nós temos a sede aqui em Natal, que realmente é a principal, e temos inspetorias, que são distribuídas por regiões. Então, nós estamos em todas as regiões aqui do estado. Nós temos 6 inspetorias. Temos Mossoró, Macau, Caicó,
Açu e Pau dos Ferros. Legal, não sabia não. Então, dependendo da região, aquela inspetoria que faz a fiscalização. Isso, né? Justamente. Dessas 6 inspetorias, com exceção da sede, nas inspetorias especificamente, nós temos 3 com fiscais, certo? 3 com fiscais, inspetorias e a sede que abarca a maior quantidade, né? Devido à área de atuação. Eu fiquei impressionado com esse dado. 10 mil fiscalizações por mês, por ano. Por ano, é. E esse ano a expectativa é que a gente chegue aí a 12 mil. A gente tá num ritmo que tudo indica, a gente tá até esse mês, a gente tá agora em junho. Em junho. São João, meu. São João, sexta-feira agora. Ali no clima bom, melhor época do ano. Nós estamos numa média de 1.000 fiscalizações mês. Então, se a gente mantiver aí esse ritmo até dezembro, a gente vai alcançar aí um aumento aí de 20% em relação ao ano passado. Parabéns ao CREA. Realisson, além de fiscalização, eu sei que os engenheiros do CREA têm outras atribuições, né? Por exemplo, naquele sinistro que rolou ali na Ponte Velha, eu vi que o CREA fez laudos lá. O CREA também faz esse tipo de serviço? Olha, como é que funciona? É bem interessante essa sua pergunta, importante, né? Porque assim, o CREA tem um foco, na verdade, uma atividade principal de fiscalização do exercício profissional. Certo. Então, tudo que envolve o exercício profissional, o CREA tem que realmente se fazer presente para verificar de como se deu o desenvolvimento daquela atividade. Então, assim, a fiscalização propriamente, ela tem a obrigação de qualquer serviço de engenharia e agronomia verificar se quem está à frente daquele serviço é um profissional. E isso é uma primeira parte principal da fiscalização. E aí a gente não pode também deixar de citar que existe outro papel muito importante que é desenvolvido pelo CREA, que é a fiscalização da ética, da conduta ética do profissional, que aí vem atrelada às atividades que evidentemente tem um profissional à frente. Então, se por um acaso existe uma obra que ocorreu um sinistro, né, um desabamento, então existe um profissional à frente daquela obra, daquele serviço de engenharia, então o CREA tem a obrigação de averiguar se houve realmente alguma situação de infração ética. Quais seriam essas infrações éticas? Negligência, descumprimento de normativos, tá? A ausência de utilização de EPIs por algum funcionário. Então, assim, são situações em que o profissional tem a responsabilidade técnica de responder. Então, o profissional ele pode, a qualquer momento, de repente, numa circunstância desagradável que a gente não espera nunca que aconteça, mas se acontecer, o CREA realmente tem esse papel de averiguar. Então, naquele caso lá da ponte, teria que ser averiguada ali aquela situação. Realmente, foi uma atividade, houve algum profissional, não envolveu? Existe uma situação de que realmente há perigo para a sociedade. E aí o CREA também tem desenvolvido, inclusive agora na gestão da presidenta Ana Dalgise, que aproveita aqui só um parênteses, Hermídio, para agradecer aqui por ela ter permitido, né, o nosso encontro aqui, nosso bate-papo. Com certeza. E, inclusive, nessa gestão dela, retomando, ela tem se preocupado muito com esse olhar, né, do CREA no sentido de retornar para a sociedade o papel principal, né, que é de dar um retorno para que a sociedade tenha mais segurança. Né? E aí, quando é que ela vai ter mais segurança? Realmente, quando uma atividade de engenharia e agronomia tenha um profissional e que esse profissional também cumpra os normativos, né, a seu papel ético ali dentro do desenvolvimento do trabalho, sabe? Aí no caso da ponte lá, o CREA fez essa investigação e eu me lembro também que o CREA também, não sei se chegou a contratar os engenheiros parceiros que fazem essa análise da situação, é isso mesmo? Na verdade, a gente conta com uma câmara, né? Nós temos uma câmara de profissionais que são formados, né, por conselheiros. Então, esses profissionais, eles fazem ali um relatório. É feito um relatório da situação e esse relatório ele é encaminhado para outros órgãos, né? Com recomendações, com orientações no sentido de providências. Então, o CREA também está ali acompanhando se teve resolutividade, se não teve. Vou até citar um exemplo aqui também para o pessoal que nos acompanha, os engenheiros e a população em geral, que eu sei que você é o cara que está sendo muito assistido aí nas redes. Um outro caso foi da passarela ali, próxima à Urbana, já chegando ali pertinho da Urbana, nas Quintas, que ela estava se deteriorando. Então, o CREA fez uma visita, fez um relatório, encaminhou para a Secretaria de Obras do município de Natal e, inclusive, teve um retorno da Secretaria, foi feito os reparos. Então, é disso que a gente fala, sabe, Hermínides? Quando a sociedade espera do CREA.
né? Não só aquele papel de fiscalização do exercício profissional, mas também de trazer esses aspectos que envolvem a atividade, né, da engenharia. Eu já escutei uma frase de um cara me falando o seguinte, que na verdade a função do CREA não é proteger o engenheiro, né? Até porque você relatou que não pode ser individualista, mas a função do CREA sim é proteger a sociedade, né? Isso, justamente. O papel final ali é de retornar, porque assim, os conselhos regionais, como um todo, não só o CREA, mas todos os conselhos regionais, seja de contabilidade, medicina, eles foram criados como o braço do Ministério do Trabalho, de fiscalização do exercício profissional, né? O Estado delegou aos conselhos regionais esse poder de polícia e de fiscalização da atividade. Então, as atividades, as profissões que são regulamentadas por lei, como é o caso da engenharia, que é a Lei 5194, essa regulamentação, ela traz, né, a obrigatoriedade de um registro, né, de uma regulamentação, de uma regulação. Então, o CREA é justamente um órgão regulador da atividade, entendeu? E nós temos aí, acho que poucas exceções, a maioria são profissões regulamentadas, mas nós temos algumas profissões autônomas que têm também regulamentação, que são exceções, por exemplo, a corretor de imóveis, é uma das profissões que, por mais que é de principalmente autônoma a função, mas existe um conselho que regulamenta, tem uma lei. Então, a maioria das profissões autônomas não tem legislação, né? Não tem regulamentação. E nós temos algumas exceções. Mas as profissões realmente que têm informação, né? Que exige, então, a lei ali obriga a ter um registro junto ao CREA ou a outro conselho regional. E esse conselho regional tem a obrigação de regulamentar e fiscalizar se realmente aquele profissional está apto a exercer a profissão, entendeu? No caso, o CREA, ele é regimentado em cima de várias leis, com a lei 5194? 5194, que é a lei que regulamenta a profissão. A engenharia é de 1966. 5194. Umas outras legislações que... Complementares. Complementares. Nós temos a da criação da RT, né? Que a RT é uma lei. É uma lei, força de lei. Então, é forte a questão da anotação de responsabilidade técnica, né, dos profissionais. Nós temos a do piso salarial. Então, assim, tudo isso está atrelado aí a algumas leis, decretos. E nós temos aí também as resoluções, né? Que aí são resoluções que são criadas pelo Conselho Federal. Que essa é a função. Nós temos um mini sistema político, né? Nos conselhos regionais, porque... Mas quem muda a lei, no caso, são deputados federais. Tá? A lei sim, a nível federal, mas na legislação, no caso, a nível de resolução, é o Conselho Federal, né? No caso da gente é o CONFEA. Então, o CONFEA é o órgão legislador. É CONFEA que chama? É CONFEA. Não, tanto faz, é CONFEA, o CONFEA, alguns chamam um ou outro. Mas não tem digamos assim, um correto, não. É que aí no CONFEA, no caso, é feitas as eleições, né? Acho que aqui é a cada 2 anos, 4 anos. A cada 4 anos tem eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais. Inclusive, nós temos esse ano... Novembro, né? Novembro, um pleito aí que se aproxima. E aproveitando a parte da eleição, o presidente do CREA, ele pode ser reeleito várias vezes ou tem aquele negócio também que é só 2 vezes? Ou como é que funciona isso? Boa pergunta. Tem um limite. Tem um limite, Tem um limite. Só duas gestões. Então, 4 por mais 4. Inclusive, a presidenta Ana Dalgisa, ela encerra aqui a sua segunda gestão nesse ano, 2023. Não sabia disso. Então, primeira mão essa informação. Não sabia não, que a Ana Dalgisa encerra. Foi uma boa presidente, viu, Ana Dalgisa? Deixa aqui o meu registro. Minha antiga professora. Eu sou suspeito para falar, mas, enfim, vou deixar com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu já fez um RT? Já fiz RT. Você já fez RT? No Ciscar do CREA tem RT, de cargo-função. Daí eu já tinha feito algumas antes também, assim, tinha uma reforma e tal. Já fez? Já fiz RT. Fez RT e pagou a taxa? Paguei taxa. Eu pago anuidade também. Esses caras também pagam anuidade. Paga anuidade. Se eu não pagar, o CREA cai em cima. Não sabia não que vocês pagavam anuidade. Paga mesmo? Paga. Os fiscais pagam a contra gosto, mas pagam. Essa é boa, não sabia também não. Rapaz, em quais situações é necessário chamar o CREA? Exemplos. Por exemplo, você citou aí a questão da ponte, né? A própria sociedade pode ir lá e ligar para o CREA vai agendar para fazer a fiscalização, não é isso? Isso, justamente. E, inclusive, nós temos vários canais de recepção dessas demandas, né? Seja da sociedade ou dos profissionais. Nós, inclusive, recebemos muitos profissionais quando se trata aí, ultimamente, dos pisos salariais, né? Dos concursos. Sim, o profissional liga lá e tal. Faz isso
pode ser até de forma anônima, que nós temos aí um site, né? Que eu vi, tem um site lá. Isso, nós temos site, nós temos as redes sociais também, recepciona, e temos o WhatsApp, né? O 9128-3827, 9128-3827, que recepciona também denúncias. Então, seja qual for a circunstância, seja a demanda da sociedade ou dos profissionais, a gente recebe automaticamente e essas denúncias já caem para o fiscal daquela área. Então, isso também é um sistema bem interessante que a gente tem, que torna o nosso atendimento mais ágil. Então, se você fizer agora aí, Hermidas, uma denúncia aqui para Ponta Negra. Então, é uma situação lá que um vizinho meu está com suspeita de obra ilegal. Aí você fez a denúncia. Nesse mesmo instante, o fiscal que é responsável por Ponta Negra recebe a denúncia. Ele já recebe, então ele tem um prazo ali para atendimento, e aí ele vai tratar, né, de atender. Eu vou lhe contar 2 situações aqui que eu particularmente já passei, já escutei a história também, e aí eu queria só saber se você acha que é interessante ou não. Por exemplo, já me ligou uma mulher de renda baixa e tal, ela tá fazendo o primeiro andar dela, inclusive ela era prima, era irmã de um funcionário nosso. E aí ela tava com medo, que fez o primeiro andar, e a vizinha denuncia ela ao CREA, sabe? Como é que funciona isso? Por exemplo, o CREA tem o poder de embargar uma obra dessa de uma pessoa de classe baixa? Como é que funciona a gestão do CREA nessa questão aí? Isso também é uma... Porque, só uma observação também, que acho que a grande reflexão que eu tive dessa questão foi que hoje é muito difícil você ter um engenheiro para pessoal de classe baixa, né? De renda baixa e tal. Aí eu disse, rapaz, infelizmente eu não posso lhe ajudar muito, não. Isso é uma circunstância, assim, até relativamente comum. E... deve ter muita denúncia, né? Pessoal de renda baixa. Na verdade, nós temos muita denúncia. Nós recebemos diariamente denúncias, principalmente de vizinhos, às vezes, que se incomodam. Isso. E aí confundem muito o papel do CREA. Porque, às vezes, a denúncia é muito comum, esse conteúdo da denúncia vizinho que encostou na minha parede. Isso. Ou então a janela está virada pro meu lado. Né? Então o cara tá subindo o muro na janela do cara, que é colada a edificação. Tem metragem, areia na calçada, tá impedindo o passeio. Então, assim, várias dessas circunstâncias, às vezes barulho, poeira também, que é muito comum. Isso. Então, essas circunstâncias não são competências do CREA de fiscalizar. Então, trazendo dentro desse aspecto a sua pergunta, nem o embargo, nem a paralisação é competência do CREA. Existe esse grande mito, às vezes, aí, até mesmo nos profissionais, na sociedade, que o CREA paralisa, embarga, mas o CREA não paralisa nem embarga, porque a paralisação e o embargo, ela é proveniente de uma legislação municipal. Então, a legislação municipal é que realmente prevê especificações de recuo, avanço, sabe? Então, a questão de paralisação e embargo. Então, isso tudo recai sobre a Secretaria de Obras do município. E aí, a denúncia certa seria a Secretaria de Obras. Secretaria de Obras, de cada município. Então, tem vários municípios que não tem secretaria assim, atuante, né, de fiscalização. Então, isso dificulta um pouco. Às vezes, a sociedade ou o denunciante não entende, mas, infelizmente, a gente não pode ultrapassar o que realmente está na lei, né, que abrange ali a nossa competência. Então, a gente vai até onde pode, que justamente é o quê? É verificar a atividade. É uma atividade de engenharia realmente que requer o acompanhamento e a responsabilidade de um profissional? Sim. Primeiro ponto. Tem registro? Existe esse profissional? Não. Se não tem, aí o proprietário está realmente passivo da autuação e ele vai ter que procurar esse profissional para regularizar, certo? Ele é autuado, é feita a lavratura de uma infração, que dá ele 15 dias para ele procurar o profissional fazer a RT, regularizar, e aí ele vai ter que pagar a multa. Certo? Ele paga multa com desconto, né? Eu acho. Isso. Se ele conseguiu engenheiro nesse prazo de 15 dias, como sim, tem. Nós temos, mas é um normativo atual, né, da gestão. Certo. Então, isso pode mudar de acordo com as gestões. Atualmente, nós temos essa previsão de desconto. Então, enquanto o processo ele não tiver transitado em julgado, em algum momento ali o autuado tem algum desconto. Certo? Então, é importante que, aí, infelizmente, transitou em julgado o processo, encerrou-se, não tem mais nenhum desconto, pelo menos atualmente, né, pelo normativo que nós temos. E aí, realmente, a partir dali, aquela multa ela começa a ter vários reajustes, né? E aí fica bem mais pesado. E a multa ela sempre varia aí. Eu sempre gosto de frisar isso nas oportunidades que eu tenho, que a RT ela varia de R$ 88
a 280 atualmente, 280 e pouquinho, né? E a multa ela varia de 800 a praticamente 8 mil reais. A gente também trabalha muito isso na fiscalização para conscientizar a população ao ler. Quer dizer que a multa é limitada a 8 mil reais? Ela chega até 8 mil reais. Com juros, correções, tudo? Não, o valor base. Valor base. Isso pode ser reajustado aí com alguns anos, de acordo com o processo for caminhando. Aí, aproveitando a continuação da pergunta, Helison, ou Arruda, Helison. Chama Helison. Daí nós. Dá. Helison, aí no caso... Deixa eu esquecer a pergunta. Vamos lá. Então, deixa eu pegar o celular. Pega o celular, Caio. Eu vou longe aqui. Ela botou Hermidas. Hermidas. Não, então no caso... Não, a outra pergunta que eu ia fazer era o seguinte. Em quais situações é necessário fazer RT? Ou sempre é necessário fazer RT? Por exemplo, uma pintura... Ou então, sei lá, alguma coisa bem simples. Em todas essas situações é necessário gerar um RT ou não? Sem exceção. Todas as atividades em que o profissional for responsável tem que ter anotação de responsabilidade técnica. A lei ela é bem clara com relação a isso. Não existem exceções. Do serviço mais simples ao mais complexo, o engenheiro tem a obrigação de fazer o registro da RT. Mas existe alguma situação que não precisa? Por exemplo, estou fazendo a pintura do muro, por exemplo. Isso aí no caso, vocês avaliam essa questão e... Em alguns casos, e aí vai muito do bom senso do fiscal, do que ele visualiza, a gente caracteriza como fora do parâmetro. De fato, a gente identifica que aquele serviço não há necessidade de um conhecimento técnico, de um acompanhamento técnico de um profissional. E aí, realmente, são serviços de pequeno vulto, de coisas muito simples. E aí, a gente geralmente não cobra, né, do proprietário esse acompanhamento, o registro da RT, enfim. Eu quero fazer uma pergunta muito importante, porque eu sempre tive essa dúvida. Até onde vai o poder da RT? Por exemplo, tem muita gente que faz a RT e às vezes não está lá direto na obra e tal. E aí, um funcionário daquela obra sofreu um acidente de obras. O engenheiro, por fato de ter assinado aquela RT, ele é corresponsável por aquele funcionário? Sim. Também. Então, e recai justamente naquilo que a gente estava comentando há pouco. Né? E nessas situações de acidente, de sinistro, o profissional ele vai ser avaliado realmente a circunstância e é feito um relatório. No relatório circunstanciado. Esse relatório circunstanciado é encaminhado para a Câmara de Ética e é aberto realmente um processo ético com relação ao profissional. Revolução, toda a situação de acidente na minha obra agora isso vai acontecer comigo? Não é assim dessa forma. Mas isso também não quer dizer que o fato da fiscalização ter feito o relatório circunstanciado que o profissional ele é culpado, né? Ou foi alguma circunstância que foi em decorrência de sua negligência ou algo do tipo. Não é isso. Simplesmente um relatório como ele propriamente é denominado. É circunstanciado. Ele traz as circunstâncias do que aconteceu. Então, isso vai para a Câmara de Ética e a Câmara de Ética são feitas oitivas, o profissional tem a oportunidade de se defender, né, de apresentar os seus argumentos do que aconteceu, e em muitos casos aquele processo é arquivado sem nenhuma penalidade, mas em outros, infelizmente, realmente comprovado que o profissional incorreu em algum erro, alguma falta ética de fato, as faltas éticas são um pouco amplas, são muitas, eu até recomendo aqui, faço também uma oportunidade para fazer um alerta para os profissionais que é importante fazer uma leitura da resolução da conduta ética, né, que é a resolução 1004, a resolução 1004 de 2002. Então é importante, porque assim, às vezes os engenheiros, a gente percebe que os profissionais tomam algumas atitudes, eu digo, na nossa rotina de fiscalização. Perfeito. Por falta realmente de conhecimento dessa resolução ética. Então, é importante, inclusive a gente orienta muito os profissionais quando a gente encontra na fiscalização no campo, ele se atenta que isso pode lhe prejudicar, né? Em algumas circunstâncias. A gente sempre dá um alerta, olha, isso aqui, você não tome cuidado, porque se você deixar isso acontecer, você pode fazer uma infração ética. Então, a gente sempre gosta de fazer alguns alertas durante as fiscalizações, por isso é importante a fiscalização dentro do que a gente já falou, sabe? Entendi. Em que situação, Relison, a pessoa perde o CREA dele?
Olha, é interessante sua pergunta, porque isso pode acontecer. Eu sei que pode, Veja, e é justamente no processo ético. Né? É justamente no processo ético, porque quando o profissional comete uma infração ética que realmente o processo ele é transitado em julgado, ele é penalizado, então é nessa penalização e é nessa resolução que existe a previsão de cassação do registro profissional. Tem algum caso assim que você pudesse compartilhar com a gente? Que você já soube ou já identificou de alguém que perdeu o CREA? Olha, eu tive contato com uma profissional, eu não sei nem o nome, porque eu nem fiz questão de perguntar a ela. Com certeza, certo. E nem diria de forma alguma, claro isso, né? Mas, assim, os processos éticos eles são sigilosos e a gente da fiscalização não tem informação alguma. Esse foi uma casualidade, digamos, que essa profissional, ela teve realmente uma penalidade de uma falta ética, foi comprovado que realmente ela tinha cometido, e ela me procurou na fiscalização para tirar uma dúvida, porque ela não estava entendendo o que era censura pública, que era uma das penalidades. Então, como teoricamente deduzo que devia ser a primeira falta ética, então ela começa com penalidades leves, né? Censura privada, censura pública, e ela vai evoluindo até a cassação, que é a... Censura pública é o quê? Explica um pouco melhor. É uma censura, na verdade, é uma citação no jornal, né, em edital, de que o profissional cometeu uma falta ética. Certo. Então, no jornal de grande circulação da cidade, é citado o profissional ou a profissional. E aí, o que a gente aproveita para alertar é que, pronto, esse foi a primeira penalidade. Na segunda já não é mais primária. Já não é mais réu primário. Então, isso pode já habilitar, digamos, o profissional a uma cassação, dependendo da gravidade da falta ética que foi cometida. Dê um exemplo de uma gravidade alta aí. Se tem algum exemplo? Eu não me recordo, porque como eu não acompanho os julgamentos, eu não sei qual é a métrica da Câmara. Eu confesso, desculpa, da Câmara não, da Comissão de Ética. Mas eu considero os acidentes com vítimas fatais muito graves. Entendi, certo. Eu considero muito graves. Então, assim, são, inclusive, acho que de uns 3 anos para cá, nós tivemos alguns acidentes, né, com vítimas fatais, infelizmente. É uma coisa que, como eu disse, a gente não gosta de fiscalizar, não espera. Quando eu vejo a notícia, eu já sinto um baque. É verdade. Quando eu vejo no noticiário, eu recebo no WhatsApp alguém me informando isso, que a gente tem que deslocar uma equipe para o local. Primeiro, a gente avalia se houve realmente alguma vítima, porque se tiver vítima, aí a gente evita até ir no mesmo dia, porque a prioridade é o atendimento médico. Então, é SAMU, é o bombeiro fazer o atendimento. Então, a gente evita até ir no primeiro momento lá fiscalizar. A gente prefere ir no dia seguinte. Por isso, vocês podem até às vezes as TVs questionam. Cadê o CREA que não foi na hora? Tá? Mas é porque é uma questão de bom senso. Porque realmente a prioridade a gente entende que é pro atendimento. E a gente não consegue, geralmente, o desenvolvimento de uma fiscalização nessas circunstâncias. Porque como cheio de gente, bombeiro, tudo, isso, né? Então, a gente, geralmente, no dia seguinte, a gente desloca uma equipe para o local e aí faz todas as averiguações que forem necessárias. Então é importante, por isso eu reforço, por isso é importante que o engenheiro, pelo menos uma vez na vida, faça uma leitura dessa resolução ética, que vou repetir, a resolução 1004 de 2002. Porque assim... Consta isso no site do CREA. Quer que eu dê um exemplo aqui? Vou dar um exemplo prático, que eu não gostaria de dar esse exemplo. Que já aconteceu e acontece na fiscalização. Então o fiscal passou numa obra. E estava ilegal, o proprietário construindo sem nada lá. Aquele ilegal clássico, que é o que a gente, digamos assim, mais gosta de fiscalizar. Porque aí a gente está digamos assim, no sentimento mais puro da fiscalização, né? Que é evitar o exercício legal, coibir o exercício legal. Então, o cara estava ilegalzão. Então, o fiscal orienta, já no primeiro momento. A gente nunca deixa nada no local. A gente não lavra o auto de infração no local. O fiscal ele sempre coleta todas as informações e quando ele retorna para o CREA, na sede, no escritório, é que ele faz a complementação de consultas e ele vai lavrar o auto, se for necessário.
Então a gente sempre faz uma prévia de orientação, ó, procura um engenheiro e tal. E às vezes até nesse intervalo, até o fiscal fazer o relatório, o proprietário até já regularizou. Então, ótimo, já regularizou. Atingimos o objetivo. Um profissional contratado, obra regularizada, segura e tal. Então, o que acontece? Às vezes o fiscal vai e orienta o proprietário. Amigo, você tem que procurar um engenheiro para regularizar a obra, a necessidade. Aí tem uma lei que obriga você, tal. Aquela toda beabá. Aí o proprietário vai e procura um engenheiro. Aí o engenheiro vai e liga para o fiscal e diz: ei, você está fiscalizando a obra de fulano? Aí o fiscal: sim, foi eu. Olha, porque eu fui o profissional contratado, ele me contactou para regularizar. Quanto é que tem a metragem lá? Quantos metros tem? Moral, pelo amor de Deus. Não dá. Porque, ó, veja que isso é uma falta ética. Você não foi nem lá e está regularizando a obra. É o chamado canetinha. Você está só registrando a RT. E deve ter, Relison, muito engenheiro famoso lá no CREA que faz muita RT, né? Não tem uns casos assim que, né? Tem. Os caras que faz 100 e tantas RT no mês. Tem profissionais com um volume enorme. E inclusive também tem uma fiscalização voltada para isso. Para coibir o acobertamento profissional. Que é justamente aqueles profissionais que fazem muitas RTs, mas não vão nem no local. Então também é outro ponto. Não sei se você estava com a intenção de assim, comentar algo similar. É desse jeito mesmo. Mas é muito interessante isso, que é uma decisão normativa do CONFER, a gente chama ela de DN 111, que é a decisão normativa 111. Então, essa decisão normativa, ela estabelece que a cada 3 meses, as câmaras do regional indique para a fiscalização uma atividade que deva fiscalizar, nesse intuito de coibir o acobertamento. Então, digamos, a Câmara indicou fiscalizar PMOC, o Plano de Manutenção e Operação dos Ar-Condicionados. Então, a gente faz o levantamento dos profissionais que têm mais RTs, e aí o que tem mais RT, ele é fiscalizado para ver se realmente ele está indo nos locais. Se tem... vai bater lá no engenheiro. A gente vai nos locais em que foi feito os serviços. A gente faz um levantamento. Legal. E se tiver algum local que a gente perceba, constate que o profissional não esteve em nenhum momento lá, que ele não fez o serviço, indícios realmente de que houve um acobertamento profissional, aí ele pode incorrer nessa autuação por acobertamento. E, inclusive, não só a autuação, mas pode ser aberto um processo também ético, paralelamente. Entendeu? Então, assim, é importante que os profissionais estejam bem conscientes assim, da sua conduta enquanto profissional. Então, essa de ligar pro fiscal, ei, isso aí, tem um pavimento 2, quantos metros tem lá? Ele não sabe se é residência, não sabe se é comércio. Então, assim, não dá nem pra gente comentar sobre isso. Não vou nem me adentrar. Mas é uma falta ética clássica, porque talvez até na ânsia de regularizar rápido, o engenheiro vai e comete essa falta, sabe? Relison, vamos falar agora das fiscalizações aqui. Qual foi a obra mais diferente que você já fiscalizou? A obra mais diferente que me vem na cabeça agora, e é uma que me marcou muito. Era uma obra que a sala era uma sala bem ampla. Era uma casa? Era o quê? Era uma casa. Eu acho que só a sala devia ser minha casa toda. Era uma sala... Era uma sala ampla e ela era toda de vidro e... Em toda a sala, em 100% da sala, passava a água da piscina. Por baixo. Assim, acho que foi a obra que mais me chamou atenção. Aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte. Num condomínio grande, de alto padrão, que eu só passo em frente mesmo. Qual foi a maior obra que você fiscalizou? A maior? A maior, eu acho que em torno de 9 e pouco mil metros quadrados. Acho que não tem obras bem maiores. Entendi. Tem obras bem maiores. Relison, nessas fiscalizações, tu já chegou a ser agredido por alguém ou algum pessoal lá do CREA lá? Já soltaram os cachorros em cima de vocês, alguma coisa do tipo? Rapaz, assim, a fiscalização fiscal, ela é uma profissão muito exposta. Nós estamos sozinhos, no campo, às vezes a gente passa uma semana na estrada fiscalizando vários municípios. Nós temos mulheres na equipe, que eu até, inclusive, parabenizo elas pela bravura, porque são mulheres bem dispostas.
E elas viajam sozinhas. E em vários outros CREAs, os fiscais trabalham em dupla. E aqui no Rio Grande do Norte, nós não fiscalizamos em dupla. É cada um por si. Então, cada fiscal tem o seu carro e faz ali o seu trabalho, desenvolve o seu trabalho. Então, nós temos mulheres que fazem sozinho. E aí, você imagina, o nível de exposição, essas mulheres passam 1, 2 semanas na estrada, às vezes. Prego, né? Tem prego, tem situações que já teve fiscal que, devido ao prego, não tinha dormido na estrada, teve que dormir no motel que era o mais próximo. Então tem esses perrengues, mas já, infelizmente, já tivemos situações de perigo. Já teve fiscal que teve revólver que foi apontado, Ixi, que tenso, velho. Já ameaça. Assim, eu no CREA, eu nunca tive algumas situações um pouco perigosas. Porque, por exemplo, e essa eu particularmente vivi, fiscalizei uma obra que era de um traficante de drogas. Mesmo, Helison? Foi. Amigo, se prepara para o corte aí, viu? Nesse episódio, vá, conta aí. Você fiscalizou um cara que era traficante de drogas. Foi tenso da... Foi tenso. Mas olha só, eu tinha ido fiscalizar Felipe Camarão. E tinha chegado um fiscal reintegrado, recente, novamente para a equipe. Então, o gerente disse: Helison, leva o fiscal para lhe acompanhar, para ele começando a pegar o jeito, né, o ritmo ali de voltar. E aí eu aproveitei a companhia dele e levei lá para Mãe Luísa. Mãe Luísa, Felipe Camarão, lá os bairros mais assim, digamos, perigosos, né? Aí nós estávamos em Felipe Camarão e aí eu falei para ele assim, vou até citar o nome dele. Pode falar. Napoleão. Ele vai assistir. Vou até mandar pra ele esse link. Aí eu falei: Napoleão, nós vamos fiscalizar só as denúncias. Se tiver coisas além das denúncias, vai na fé. Aí, beleza, né? A gente começou, fez a primeira denúncia. Eu tinha pego mais ou menos umas 6 denúncias lá, pra fazer tudo de uma vez. Aí, fizemos a primeira, fizemos na segunda, fizemos na terceira. Quando a gente tava fazendo a terceira, que tava procurando a quarta, nós passamos em frente a uma obra que os caras estavam batendo uma laje. Eram uns 12 caras. Os caras fazendo aquela coisa clássica de bater uma laje lá. E aí, quando eu fui passando em frente, eu olhei e já virei o rosto. Aí ele disse: eita, Arruda, e essa obra aqui? Some. Deixa isso pra lá. Aí vamos atrás da denúncia primeiro, já pra tentar tirar ele do foco dessa obra, né? E aí, beleza, a gente foi pra quarta obra. Quando a gente tava à procura da quinta, sem querer, eu passei de novo nessa rua. Que se eu tivesse, talvez, me lembrado, talvez tivesse evitado. Aí passei de novo em frente à obra, ele também me questionou de novo: mas Arruda, essa obra parece que é grande, rapaz, vamos parar aqui. Aí eu fui e parei, ó. Disse: não, tá certo, vamos dar uma parada aí, parece que realmente é grande e tal. Quando eu parei o carro, aí os caras pararam a obra, né? Eu perguntei ao mestre, me identifiquei, aquela coisa também de prática que a gente faz: se identifica, pergunta quem é o responsável, o mestre se apresenta ali, a gente explica. Aí o mestre disse: não, eu vou ligar aqui pro proprietário. Vixe. Aí, beleza, então. O cara ligou, aí começou. Parou o primeiro carro de frente à obra, assim, todo fechado na película. Mas não desceu ninguém, não falou nada. E foi embora. Daqui a pouco chegou outro carro, já de outro modelo, do mesmo jeito, fechado, que ninguém via nada, e foi embora. Daqui a pouco chegou os 2 carros. E também, da mesma forma, parava e saía. Então eu comecei a ver aquela movimentação e estranhei. Aí eu falei: Napoleão, isso não tá ficando legal não. Pela minha experiência aqui, bicho, rapaz, vai escrevendo aí. Ele, nada, e ele bem discreto. Ele disse: não, era recém fiscal. Ele, na verdade, ele tinha um tempo bom de fiscalização, que ele tava voltando. Sim, ele tinha assim, perdido um pouco a mãe. A mãe do negócio. E aí, cara, o que aconteceu? Nesse meu tempo, o vizinho da casa saiu e começou a varrer. E a gente tava bem próximo do cara. E o cara foi varrendo e chegando perto da gente. Quando o cara chegou assim, aí disse: ei, vocês estão aqui fazendo o quê? Aí eu disse: amigo, a gente é do CREA, a gente tá fiscalizando aí a obra e tal. Aí ele disse: rapaz, vou dizer só uma coisa pra vocês. O dono dessa casa é o traficante aqui de Felipe Camarão. Foi mesmo? Foi. Cara, rapaz, pra que ele falou aquilo, quase que Napoleão rapaz, eu tive que segurar ele, rapaz. Não, vai comprar tudo aqui.
Rapaz, ele se desesperou. Vamos embora. Rapaz, eu disse a você, cara, que o negócio aqui é pesado. Mas aí, a gente não saiu. Eu ainda segurei ele um pouquinho. Ele, realmente, Napoleão, quis ir embora. Eu disse, não, agora a gente tá aqui, vamos ficar. E aí, o vizinho lá que deu o alerta pra gente, ele falou, olha, se fosse vocês, não ficava, não. Vixe, que tenso. Tenso. E aí, com essa movimentação dos carros, aí eu também realmente fiquei muito preocupado. Só que aí, nesse intervalo, pequeno intervalo de tempo em que o vizinho chegou pra gente, já parou o carro de novo. Já era a terceira, quarta vez que o carro parava. Quando parou, aí desceu uma moça bem nova e já veio com um documento na mão, se identificando, olha, essa obra vai ser meu nome e tal. E aí, depois eu fiquei sabendo até pelo próprio vizinho, que esse vizinho era um grande informante. Que era a esposa do traficante que tinha vindo. Ela se identificou. A gente falou para ela todo o procedimento e tal. Rapaz, em poucos dias, foi uns 3 dias, eles fizeram um RT e contrataram um engenheiro. Eu não sei se o engenheiro foi lá, mas foi regularizada a obra. Espero que tenha ido lá, tenha feito tudo direitinho. Tem isso. A próxima pergunta era essa, realmente, como é que o CREA funciona em comunidades de baixa renda? Porque deve ter muitas situações adversas desse tipo, né, bicho? Tem. É uma situação muito delicada, né? Porque é uma realidade do nosso país. Nosso estado não está fora desse contexto. E uma coisa interessante que o CREA tem, que é a RT social. A RT social. Importante isso aí. Conheci não, a RT social. A RT social. Ela chega, acho que R$3, 3 e pouco. É mesmo? Eu sei que quando você faz a RT, você tem uma função lá, não sei se é termozinho que usa, que quando é para baixa, né? Tem uma observaçãozinha dessa quando você vai descrever RT, que é para baixo, né? Como é que você tá lá no site? Na verdade, essa RT social, ela tem uma previsão legal para ela. E ela é fruto de convênio do CREA com algumas instituições. Né? No caso, nós temos atualmente em vigor convênio com o INCRA. Então, vários assentamentos são regularizados com a RT social. Como são já para pessoas de baixa renda, né? Os assentamentos rurais. Nós tivemos assinatura de convênio da presidenta da Dalgisa com o MD, o Ministério do Desenvolvimento Regional, na época do governo passado. Acho que ainda está em vigor também esse convênio, que foi para Casa Amarela. Então, casas de baixa. Então, projetos sociais, mas aí essa RT social, ela custa R$3? Ela chega a 3 e pouco. 3 e pouco. Então, assim, ela é realmente simbólica. Mas ela para ela realmente ser efetiva, tem que existir um convênio do CREA com alguma instituição. Né? Para que realmente um público ali, um certo público receba aquele benefício, digamos assim, né, da RT social. Sabia não. Mas é um dispositivo muito legal, interessante da legislação que traz para essas pessoas que têm uma realidade difícil, de baixa renda, uma perspectiva de ter realmente uma obra regularizada, né? Ter sua obra bem direitinho. Então, porque a RT não é só fiscalização, mas a RT é um documento que é utilizado para o alvará de construção, para o habite-se da casa, né? Entre outros documentos também. Isso, cartório, regularização do imóvel, né? Então, assim, tem vários aspectos. Legal, cara, eu não sabia disso, não. Bem legal, bem legal. Ô, Arruda, me explica um negócio. Quando você vai fiscalizar o cara e você não sabe o nome dele, ou o cara mente o nome dele, ou então o cara inventa um CPF, como é que vocês organizam isso aí? Rapaz, esse é um dos grandes desafios do fiscal. Me conta essa história. Quando eu cheguei lá no CREA, eu tô a fazer esse ano 12 anos de CREA. Então, mas em 2011, lá quando eu entrei, tudo era muito, digamos assim, rudimentar. A fiscalização, o fiscal ia com um blocozinho uma agendazinha para escrevendo. As obtenções desses dados que você falou tinha que ser muito da criatividade, do poder de convencimento, né? De comunicação do fiscal para conseguir. Então, assim, não tinham muitos recursos. Hoje em dia, nos dias atuais, a gente já tem um fiscal com tablet, ele tem um aplicativo que ele consegue consultar todos os dados dos profissionais, se ele já consegue ver se tem RT, se não tem. Isso a gente não tinha nenhuma informação no campo. Era o que a gente coletasse. E a gente
Depois lá no CREA, no escritório, é que a gente ia fazer o levantamento. Atualmente não, o fiscal já tem as informações na palma da mão. E isso agilizou muito, otimizou muito. Por isso também nós temos atualmente assim, os resultados tão positivos. Então, assim, você imagine aí, lá em 2011, o cara fiscalizando só você e o fiscalizado com uma agenda na mão e uma caneta. Você tinha que ter realmente um poder de convencimento para conseguir o CPF do camarada, rapaz. Aí assim, tem muitas histórias de fiscais que assim, desenvolveram artifícios para conseguir. Teve um que tem um fiscal chamado Juliano. Ele fiscalizou, aí o proprietário viu que ele queria multar com medo da multa, aquela coisa toda. Que geralmente o pessoal tem medo do CREA, né? Eu digo os leigos. Aí, naquela situação toda ali, aí o proprietário não quis dar o CPF. Olha, se o proprietário, eu não poderia dizer isso, mas o ponto fundamental para uma autuação é o CPF. Então, se não tem o CPF, já fica muito difícil. Naquela época, então, se o fiscal não conseguisse no campo, não dava. Aí, foi o que ele fez. Ele viu que o cara tinha saído de um mercadinho para ir lá atender ele. E na conversa, quando o cara foi embora, o proprietário, ele conversou com o mestre disse que ele era o proprietário do mercadinho. Pegou CNPJ. Ele foi no mercadinho, comprou uma Coca-Cola e pediu a nota. E da nota ele conseguiu o CPF do proprietário. Mas, rapaz, é só esperto, né? Tinha que ter jogo de cintura. Como eu disse, hoje em dia a gente tem tem vários bancos de dados de consulta. Tem banco de dados CPF, banco de dados CNPJ. A gente tem vários convênios com a junta comercial, que a junta comercial é um banco de dados muito grande do estado, né? De CNPJ, de CPF. Não sei se no cartório eu acho que ele tem, né? Os terrenos sim. e os dados do proprietário do terreno. Tem, mas nem sempre o cartório colabora também. Entendi. Então, era muita dificuldade. Hoje em dia, como eu disse, a gente tem muitos bancos de dados. Por isso o fiscal hoje em dia, ele até nem assim se desgasta muito, digamos, para conseguir o CPF, como se desgastava lá em 2011, quando eu cheguei, porque tem muitos bancos de dados. Hoje a gente tem convênio com a COSERN, então pelo medidor a gente consegue dar. Então assim, eu vou dizer, não vou entregar todos aqui. Tem segredos. Mas tem muitos bancos. Ele vai descobrir quem é você, viu, meu amigo? Não corra não. Não adianta, atualmente não adianta renegar o CPF que o fiscal vai conseguir de alguma forma. Você já passou por uma situação que aí, familiares, né? Familiares de baixa renda sem cobre regular, o cara chega lá. Aí o cara chega e diz, não, a Hermida é meu engenheiro. Aí o cara me liga e diz, oi. Não, aqui da casa de fulaninho e tal. Eu digo, sim, ela é meu primo. Não, ele tá dizendo que você é o engenheiro da obra. Eu digo, não sou não. Não sou engenheiro dele, não. Não, ele tá dizendo que você é o engenheiro da obra. Mas, rapaz, mas deve passar muito isso também, muito, né? muito. Às vezes tem um sobrinho que é engenheiro e tal. Às vezes, para se livrar, o proprietário conhece um engenheiro, pronto, como você. O cara conhece de alguma forma. Aí, na fiscalização... podcast e tal. Aí na fiscalização ele diz, não, o engenheiro daqui é Hermidas. Aí quando o fiscal entra em contato com você, você, não, nem conheço, não sei de nada, sabe? Acontece. Os fiscalizados, principalmente os leigos, não os profissionais, mas os leigos, eles também, assim, são muito criativos para se desvencilhar da fiscalização do CREA. Teve um caso também que esse era interessante. O fiscal, ele não conseguiu nem o contato com o proprietário, que é pior ainda, na época, né? Porque tá só o pedreiro lá na obra. Exatamente. Né? Então, se não conseguiu nem o contato com o proprietário, nem telefone, que às vezes o pessoal da obra também dificulta um pouco. Às vezes, mas na maioria das vezes eles colaboram, dá um contato do proprietário, apresenta a documentação, mas em alguns casos o pessoal tenta atrapalhar ali. E aí, tem uma vez que o fiscal não conseguiu o contato do proprietário. Aí, meu amigo, é quase possível o cara conseguir o objetivo de autuar aquele proprietário por exercício legal. E aí que foi o que ele fez. Quando os caras já estavam finalzinho de tarde, a obra estava terminando, 4 horas, geralmente, né, o pessoal já se apronta para sair, ele esperou os caras saírem. E quando os caras saíram, ele fez uma placa e botou vende-se na casa. Com o telefone dele. Com o telefone dele. Aí no outro dia o proprietário ligou pra ele. Rapaz, que história é essa que você tá... que você tá vendendo na minha casa? Rapaz, ele era com o senhor mesmo que eu tava querendo falar. Mas, rapaz, que povo esperto, meu Deus do céu. Então, assim, tem muitas histórias lá atrás, sabe? Atualmente, como eu disse, a gente tem um banco de dados bem vasto. Hoje em dia a gente tem muitas fontes de consulta. Então, o fiscal já
já tá mais um pouco mais tranquilo. Mas lá atrás, quando a gente não tinha, realmente tinha que ter um jogo de cintura aí, uma criatividade significativa. Realiza uma curiosidade. O cara pode prender? Mandar prender, chamar a polícia, mandar prender o engenheiro, alguma coisa tipo, pode? Não. Tem esse poder, não? Não. Tem poder de polícia, mas não é de polícia propriamente. É poder de polícia, né? A gente já teve situações de fazer ações com outros órgãos. A gente faz muitas ações com os outros órgãos, né? Fiscalização preventiva integrada e ações conjuntas com órgãos que nós somos conveniados. E teve uma que eu tive esse desprazer, assim, de ver realmente o profissional sendo conduzido para a delegacia. Foi mesmo, Relis? Até também aproveito para chamar a atenção da pessoa que nos acompanha aí no podcast, que foi uma ação com a COSERN. Foi COSERN, Polícia Militar, Polícia Civil e COSERN e CREA, que era com o objetivo de coibir as ligações clandestinas. No caso da COSERN, né? A proposição foi da COSERN, da Neoenergia COSERN, corrigindo. E aí a gente integrou esse grupo no sentido de verificar as obras que, claro, que estavam irregulares, né? Ilegais. E no desenvolvimento dessa ação, foi aqui até em Parnamirim, numa zona de expansão ali, e aí a gente, numa das obras, a gente já tinha... Para esse tipo de ação, você não pode ir a ermo. Tem que ir com um planejamento, claro. Um mapeamento. Então, já tinha sido feito esse mapeamento de possíveis pontos em potencial de ligações clandestinas e obras irregulares. Então, tem muita obra que tem gato, eu não sabia disso não, né? Tem. Não sabia disso não, bicho. Então nesse roteiro que nós fizemos, já fizemos algumas ações com a Neoenergia COSERN com essa finalidade. E aí, nessa fiscalização, uma das obras, o engenheiro estava na obra. Quando o engenheiro não está, feito ali, né, pela COSERN os procedimentos, mas fica, digamos assim, mais tranquilo. Vai implicar alguma coisa, mas para o proprietário, tem toda a situação. Entendi. Então, assim, mas numa das fiscalizações tinha o engenheiro no local da obra. E aí, como ele era o responsável técnico da equipe que estava executando e utilizando de forma indevida a energia, então ele teve que ser conduzido para a delegacia. Porque a ligação clandestina é crime. É verdade. Crime. Então é uma coisa séria. Uma coisa séria que não dá para, de forma alguma, incorrer nesse erro. Então, me recordo que o profissional chegou para mim e disse: Arruda, me ajude. E aí eu disse para ele: olha, o seguinte, que a gente pode, de alguma forma, lhe auxiliar no âmbito do CREA. Com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido pela polícia e pela Neoenergia COSERN, que realmente foi constatado aí o crime, a gente não pode ingerir. Então, cada um na sua... A gente está trabalhando em conjunto, mas cada um dentro do que compete. E aí, ele foi conduzido para a delegacia. Então, assim, é uma situação, né, chata, que a gente, claro, não espera, nunca conta, né, que aconteça, mas infelizmente já aconteceu. Então, durante o ano, vocês têm fiscalizações, por exemplo, essa época de São João agora, tem algum foco específico em fiscalização e tal, ou... Tem. Nós temos várias operações, principalmente para essas épocas de festivas, de grandes festas. Nós temos uma operação que, inclusive, começa amanhã, dia 22. Não sei que dia vai o podcast, mas... A gente já lança amanhã esse negócio. 22 de junho, a quinta e sexta-feira, está iniciando a Operação São João. Então, é fiscalizada em torno de 90 municípios, todos os polos onde tem todos os eventos. Nada fica sem fiscalizar. Todos os municípios que tem programação de São João, estrutura, e aí vai camarote, palco, gerador, aí vai em várias engenharias. Legal, cara. Envolve a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia, a agronomia, a química, no caso dos banheiros químicos. Banheiro químico, gerador, projeto de combate a incêndios, todos os aspectos que você imaginar. Inclusive até os shows pirotécnicos. Nós também fiscalizamos os shows que fazem uso dos fogos de artifício, porque tem a necessidade de ter um engenheiro químico que responda por aquele material que está sendo utilizado no show pirotécnico. Então, todos esses aspectos são verificados. E as medidas
Imagina aí. É muito serviço. Muito serviço para 2 dias. É muita festa. Então, assim, a gente conta muito com a dedicação e empenho da equipe. Vocês, bombeiro todo? Ou é só o CREA inicialmente? Nessa operação especificamente é feita pelo CREA. Mas a gente já fez uma FPI, que foi a Fiscalização Preventiva Integrada, para o início do São João, que foi lá no Pingo da Meia-Dia. E aí a gente contou com a presença do Corpo de Bombeiros, o pessoal da Neoenergia COSERN, para verificar como ia ter trio elétrico, a questão da altura da fiação, da rede. Nós tivemos com o pessoal também da Polícia Militar, está sempre junto com a gente. Tivemos também com a presença do pessoal da Fiscalização Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Então, uma equipe grande, tinha mais de 20 pessoas integrando, e nós fiscalizamos a estrutura do Pingo da Meia-Dia e também do São João do Mossoró, que atualmente é o maior São João do nosso estado. Para garantir que tudo tivesse direitinho lá, que tudo tivesse seguro. E tanto é que o resultado foi positivo, porque o Pingo transcorreu sem nenhuma intercorrência, que é isso que a gente espera. Legal, esse é o objetivo. Muito legal. A função do CREA é protegendo a sociedade, né? Isso é muito bacana. Exato. O objetivo primordial, maior, é isso mesmo. Helison, deixa ele fazer uma pergunta. Das infrações que são identificadas lá, 10 mil, né? Você tá falando 10 mil não, 10 mil fiscalizações. Mas quais são as infrações de maior volume? A placa de obra ou o quê? Envolvendo o leigo é o exercício legal. Ela é bem equilibrado atualmente. Envolvendo o leigo. Nós temos aí quase meio a meio. 50% das autuações é exercício legal. Nós temos, assim, por parte da população, acho que um medo, talvez, ou um respeito do trabalho que é desenvolvido pelo CREA, que eles geralmente procuram se regularizar ou andar regularizado. E aí nós temos uma situação bem equilibrada, sabe, de autuações. Tanto, digamos assim, quase praticamente 50% é autuações por exercício legal, e outros 50% são de profissionais que estavam envolvidos em alguma situação que não registrou um projeto, não registrou, não colocou a placa, descumprimento do piso salarial. Então, assim, tem várias nuances desses outros 50% que gera autuação. Helison, quais são os principais desafios que o setor de fiscalização hoje encontra? Olha, são muitos. Apesar de já ter um ótimo resultado, né? Eu entendo que já tem um bom resultado. Mas acho que ainda tem desafios a serem vencidos. Sempre tem algo a se melhorar, e assim, eu diria que são muitos. Mas a gente tem uma quantidade de fiscais que realmente necessita uma ampliação do quadro, né? A gente precisa dar uma cobertura sempre maior. Nós temos as atividades... Tem uma projeção de concurso, não? Tem. Inclusive, nessa gestão está sendo feito um estudo para a gente ampliar o quadro, não só da fiscalização, mas também do CREA e outros setores. Nós temos também, sempre uma procura e uma necessidade de melhoramento tecnológico. A gente, hoje em dia, vê poucos, mas já tem alguns CREAs trabalhando com inteligência artificial, com robôs. É mesmo, bicho? Então... Me conta um pouco mais sobre isso aí. É bem interessante. Inclusive, serão das perguntas, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu faço as perguntas, né, do setor humano, e depois eu vou no meu amigo ChatGPT e faço perguntas, né, também. De que eu posso perguntar ao pessoal do CREA e tal. E uma das perguntas era essa: como o CREA se posiciona em relação às inovações tecnológicas na engenharia, como inteligência artificial? Me conta essa história aí. É um assunto Você parece que conversou com o ChatGPT. Rapaz, tem alguns CREAs, são poucos, mas já tem alguns CREAs trabalhando. Inclusive, no Conselho Federal tem um projeto, né, e que foi um avanço também. Lá no Conselho Federal até 2021, não existia uma gerência de fiscalização no Conselho Federal. É mesmo? Esse tempo todinho de sistema, de vivência do sistema, não existia um setor do federal que fizesse o elo com os regionais, com o principal setor, que é o setor de fiscalização. É o principal. Tá entendendo? Então, assim, foi um avanço, antes tarde do que nunca, já diz o ditado, mas foi um avanço. Então, esse setor, veja como era importante. Era fundamental que ele existisse há muito mais tempo. Mas de 2021 para cá, o Conselho Federal tem desenvolvido um setor de inteligência, inclusive com aplicação de robôs,
para obtenção de dados, que sejam pertinentes para a fiscalização. Porque, assim, por mais que a gente atualmente, aqui no CREA do Rio Grande do Norte, tenhamos vários bancos de dados para consulta, mas ainda tem muitas áreas que a gente não tem muita informação. Eu vou dar um exemplo, Hermidas. Até um dia desse. Esse agora a gente já contornou. Mas até um dia desse, nós não tínhamos mapeamento de viveiros de camarão, que é uma área que é de nossa fiscalização da agronomia. Então, nós não tínhamos mapeamento dos viveiros de camarão. Então, quando a gente fazia uma fiscalização de viveiro de camarão, a gente não atingia nem 30% do que tinha aqui no estado de viveiro de camarão. Só que aí, a partir do momento que a gente conseguiu obter esses dados, hoje em dia a gente tem uma cobertura de quase 100% dos viveiros de fiscalização. Então, é muito importante, não só a questão que a gente falou muito assim, a questão do CPF, daqui do leigo, mas assim, de dados de outras atividades que fogem da civil, sabe? Da agronomia, que são fiscalizações da parte industrial, que são fiscalizações rurais. Não são daqui da área urbana, que o fiscal pega a viatura e encontra facilmente o local. Então, são locais que estão muito afastados dentro da zona rural, isso, né? Então... E não é fácil encontrar. Então, se a gente não tiver realmente bem, assim, pautado, bem lastreado por dados, essas fiscalizações não deixam de ocorrer. Já são feitas há alguns anos, mas elas são mais eficientes, são mais eficazes porque nós temos os dados. Então, nós temos o projeto lá no Conselho Federal, sendo desenvolvido pela Gerência de Fiscalização do Conselho Federal, que ao término do projeto vai ser cedido para os regionais. Então, nós devemos receber aí, daqui a alguns anos, algum tempo para frente, um robô que nos forneça algumas informações de algumas áreas de fiscalização. E nós temos alguns regionais que já desenvolvem alguns, mas são poucos. E a nossa pretensão aqui no Rio Grande do Norte é a gente também avançar, inclusive nesse pretenso futuro concurso, tem a previsão da contratação de um profissional de georreferenciamento. Que aí nós vamos ter... Essa é uma das nossas objetivos. Fica aí, viu, meus amigos? Aí, eu tenho 2 amigos aí que interessam essa área. Olha aí. Que legal, cara. Nós vamos desenvolver, nós estamos aí com essa pretensão de desenvolver um setor de inteligência também aqui no Rio Grande do Norte com um trabalho de georreferenciamento, com um profissional. Então, assim, a gente avançou muito. Você veja, eu saí de 2011, que eu cheguei no CREA, eu saí do caderno, da agendinha com um lápis, era só eu, o lápis, a agenda e o carro. E a plaquinha de vêntice, né? E a plaquinha de vêntice que não descobriu, já tava pra vender a casa do cara. E a criatividade. Mas hoje em dia o fiscal tem aplicativo de fiscalização, nós temos drones para fiscalizar em áreas que a gente não tem acesso. Não temos mais problema de acessar áreas porque nós temos drones para acessar. Nós temos, além de tudo, esse trabalho de georreferenciamento, nós já temos um mapeamento de muitas áreas, nós temos bancos de dados. Então, assim, nós avançamos bastante. Tem integração com outros setores do município. Exato, convênios. Essa gestão da presidenta da Algisa, ela assim, avançou muito nos convênios. Nós tivemos vários convênios. Então, nós tivemos convênio com as prefeituras, através da FEMURN. São muitos. Então, assim, houve um avanço significativo. Eu realmente fiquei, assim, maravilhado de poder contribuir. Eu agradeço muito a ela por ter me convidado para compor a equipe dela de gestão. Foi um desafio, porque a presidente, ela é exigente, ela gosta de fazer o melhor, e isso é bom pra gente, né? Porque termina puxando a gente para cima, para a gente procurar fazer o nosso melhor. Então, assim, nós já avançamos muito. Mas, por exemplo, voltando à sua pergunta, um dos pontos que a gente precisa avançar é nessa questão de inteligência. De dados, a gente ainda precisa avançar. Nós temos essa previsão de desenvolvimento de projeto a nível federal, mas a gente também já tem pretensões para a gente desenvolver o nosso também aqui no Rio Grande do Norte.
Diga aí no futuro, o professor vai postar a foto da obra, você já vai identificar através de robô que tem uma obra ali naquele local, né? A ideia... Já vê se tem RT, se não tem, já, possíveis, já manda o drone pra lá. Possíveis pontos de... Vai ser punk o negócio. Mas aí a gente tem que realmente utilizar a tecnologia ao nosso favor. Cara, eu não sabia não que o CREA tinha esse desenvolvimento todinho com drone. Muito interessante, muito interessante. E a gente tem certeza que daqui a uns anos também vai estar em outro patamar. Eu vejo você elogiando bastante na Dalgisa, mas o CREA de Natal, o CREA do Rio Grande do Norte, já chegou a trazer algum exemplo assim para o Brasil, de alguma inovação que vocês implantaram aqui, que chegou a se espalhar para o Brasil, tá? Já. A gente é muito atrevido, rapaz, aqui no Rio Grande do Norte. A gente costuma dizer que a gente gosta... Lá no CREA a gente tem uma frase. A gente gosta de estar na vanguarda. Na questão do sistema propriamente, né? Então, assim, é bem legal, porque é um espírito eu acho que acredito do Potiguar. E lá no CREA nós temos esse espírito, assim, da equipe. Nós somos muito unidos. Então, a gente sempre está pensando em avançar, em inovar. E a presidente, Ana Dalgisa, ela tem essa concepção muito forte de inovar, de trazer tecnologia. Então, isso facilitou, porque impulsionou todos os servidores para isso. Cara, legal. Então, na gestão dela, aconteceu algo assim que foi um marco. Acredito, para mim, foi um marco. E se você dissesse, diga só um, eu ia dizer esse, mas eu posso até citar outros, mas esse para mim é o principal. Nós fomos o pioneiro, o primeiro CREA do Conselho Regional de Engenharia do Brasil que implantou a carteira digital. Foi mesmo, cara, que legal. Foi um projeto do Rio Grande do Norte, a carteira digital. Nem o Conselho Federal conseguiu implantar a carteira digital. Então, o CREA do Rio Grande do Norte foi o primeiro CREA do Brasil a implantar a carteira digital. Então, isso foi fruto aí da gestão, né, do empenho de todo mundo lá do CREA, e inclusive com um convênio com o CEPRO, que é o principal órgão público de segurança na parte digital, que é um órgão governamental, inclusive. E aí nós temos desse convênio com o CEPRO, que foi o que originou a carteira digital, que é a mesma carteira, a nossa carteira digital hoje aqui, profissional, ela é a mesma carteira do que a de carteira de motorista, a CNH, que é o mesmo órgão, que é o CEPRO, que é o órgão que desenvolveu a carteira de habilitação. Então, foi o órgão que também desenvolveu a nossa carteira profissional. E aí, desse convênio que o CREA teve com o CEPRO e o desenvolvimento da carteira digital aqui, desdobrou-se para quase todo o Brasil. Nós temos agora quase todos os CREAs do Brasil com carteira digital, fruto do trabalho que foi desenvolvido aqui, do projeto que foi desenvolvido. Porque esse projeto, ele começou... Foi interessante, eu vou contar rapidamente. A presidente, como ela é assim, fervilhante na questão... Dinâmica, né? Tá. Demais, na questão tecnológica, na questão de inovação, ela fez um grupo e ela soube de um concurso que ia ter de inovação. Eu não me lembro agora qual era a instituição, se era o IEL, eu não me recordo agora. Confesso, até peço perdão. Aí ela soube disso e disse, olha, a gente vai montar uma equipe. Juntou alguns servidores do CREA, vocês vão participar desse concurso aqui, de inovação, foi. E aí, pessoal, a gente já é muito atarefado, sobrecarregado, mas a gente, né, sempre procura atender. Então, o pessoal formou o grupo, participou. E teve também um concurso desse a nível federal, que foi organizado pelo Conselho Federal e convidou todos os regionais, para cada regional trazer um projeto. O nosso projeto foi o projeto da carteira digital. E nós chegamos à final, né, e nós concorremos na final com grandes CREAs, Santa Catarina, aqueles CREAs, né, que tem uma expressividade maior. Nós somos realmente um estado, CREA pequeno. A gente não pode fugir disso, é o fato. Mas aí o que aconteceu? Nós chegamos para a final. E na final, a gente ficou em terceiro lugar. E não sei se em virtude também desse contexto nosso, não sei, mas a gente até entende que pode ter sido, né? E aí o que acontece? Dentro dessa terceira colocação, que inclusive a gente tem criado uma expectativa que talvez fôssemos o primeiro colocado, e o Conselho Federal emplacasse esse projeto de carteira digital para todo o Brasil, não aconteceu.
E aí, o projeto não morreu. A equipe que foi designada pela presidente para participar desses concursos de inovação, eles persistiram e terminou contactando o SERPRO para o SERPRO entender e dar um posicionamento se era viável. O SERPRO viu como uma potência, totalmente potencial o desenvolvimento do projeto e desenvolveu a carteira. Então, assim, a gente fomos pioneiros no Brasil nesse quesito. Que legal, cara. Não sabia, não. Então, assim, nós... Sabia não. Eu sabia da inovação da carteira digital, mas sabia que tinha sido... Quem era a equipe que desenvolveu isso aí? Foi citar alguns nomes. Eu vou citar para não ser injusto, né? Cláudio Ronaldo, que ele é o nosso controlador, Hélida, que é a assessora da superintendência, e que tinha mais um. Eu ainda integrei de uma forma de ajudar, mas eu não fui da equipe principal. Legal. Inclusive, nós tivemos até uma equipe auxiliar. Eu fiz parte dessa equipe auxiliar para dar um suporte à principal. Mas eu nem me considero que fui do projeto, porque realmente essa equipe que foi a principal, que foi Cláudio Ronaldo, Hélida, e capitaneado por mais uma pessoa que eu vou pedir perdão que eu não lembro o nome, foram realmente assim as pessoas que abraçaram a ideia e levaram o projeto para frente. Legal, cara. Eu sempre gravo aqui no podcast pessoas que realmente eles vêm mudando aqui a construção civil como um todo através de pequenas decisões, né? Pequenas iniciativas aí muda. Mas muito interessante, porque assim, aboliu um custo que o conselho tinha muito alto, era um atraso de entrega, porque demorava, às vezes, veja, a gente tem que imprimir uma carteira aqui em Natal, e demorava muito tempo para chegar um profissional lá em Mossoró, para chegar lá em Açu, Caicó. A impressão era aqui, né? Era aqui em Natal. Entendi. E era um equipamento caro. Às vezes o equipamento quebrava, os profissionais ficavam sem carteira. Então, assim, foi uma solução que veio muito, muito benéfica para o profissional. Por mais que, às vezes, o profissional possa... mas uma carteira digital, sabe? Então, às vezes, talvez não dê para a carteira digital um mérito que seria devido. Mas, assim, trouxe para o contexto também da gestão a questão ecológica de evitar aquele plástico de ser impresso. Sabe entendendo? Então, assim, tem todo uma gama de situações que envolve a carteira digital. E outra coisa que eu queria aproveitar e dizer é que a carteira digital ela não para na carteira digital. O SERPRO tem vários projetos que já estão em desenvolvimento para serem agregados à carteira digital. Então, a RTs... Tem coisas que agora eu confesso que eu não vou nem arriscar em dizer, não. Porque aí essa equipe que desde o início foi a que emplacou a questão da carteira digital, que está ainda em tratamento com o pessoal do SERPRO, mas assim, não parou na carteira digital. Existem projetos que o SERPRO pretende implementar junto com a carteira digital. Então, o profissional dentro da carteira digital vai futuramente ter outras situações que ele vai poder usufruir, que vai facilitar o seu trabalho, entendeu? O seu dia a dia profissional. Relis, meu amigo, eu queria lhe agradecer. Foi um dos podcasts mais legais assim que eu gravei. Estamos encerrando o 10º, né? Mas foi um 10º muito... Fechou com chave de ouro, cara. Rapaz, eu queria lhe agradecer, sabe? De verdade, de coração, pela convite. É uma satisfação estar aqui com você. Para falar de CREA, falar de fiscalização, é uma coisa que eu gosto. A gente conheceu na Vox, né, tal. Nunca fiscalizou uma obra minha, mas a gente se conheceu na Vox e, assim, desde a Vox eu vejo que você tem esse amor pelo CREA, pela profissão, isso é muito bonito. E também fiquei muito feliz em saber alguns dados, assim, dessa alta taxa de fiscalização. Essa curiosidade que vocês pagam o CREA também, sabe? Mas, cara, foi muito bom. Eu queria deixar a oportunidade de você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, os nossos engenheiros. E agradecer mais uma vez, meu amigo, aí pela parceria aí, foi muito legal. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Eu só queria deixar uma mensagem final, de que o profissional veja o CREA como um braço, né, de realmente de apoio ao profissional, porque a função principal do conselho de fato, coibir o exercício legal, de garantir que o espaço de qualquer atividade técnica seja preenchido pelo profissional. Entendeu? Então, assim, essa realmente é a nossa função, essa é a nossa busca diária lá na fiscalização. E aí, assim, nunca vejam de uma forma diferente. Mas, às vezes eu vejo que alguns profissionais satisfeitos, uma situação ou outra, mas o importante é que eles tenham essa ideia de que realmente o CREA
é um braço do profissional, sabe? Tá ali pra... Porque imagina se não existisse o CREA, né, cara? Imagina quantas obras irregulares, quantas... Assim, a sociedade também ia ficar sem respaldo, sem ajuda, né? Então, Isso, justamente. o CREA é muito importante para a sociedade e para o engenheiro como um todo. Então veja o CREA por esse lado e dizer que nós estamos de portas abertas, né, seja na fiscalização ou em outros setores, e que no que vocês precisarem podem contar com a gente, que a gente está lá à disposição. E será um prazer receber todos para um bate-papo, para resolver alguma situação ou para tomar um café. Você está convidado, viu, meu amigo? Valeu, meu amigo. Pessoal, encerramos o 10º episódio. Obrigado aí por chegar até o final. Se inscreve no canal, vamos curtir o vídeo. Quem quiser falar com o Helison, qual é o... Eu vou deixar as redes sociais do CREA Pode melhor. deixar. @CREARN, né, no Instagram. Nós estamos também no LinkedIn, que é o CREARN. Marca lá. E... se quiser falar com o Helison lá na Hermes ali, né? Na Salgado Filho. Na Salgado Filho. Na fiscalização. Tiver alguma situação. Com a Arruda. Mas nas redes sociais é Helison Arruda, o nome é difícil, né? Mas é Helison Arruda na rede Mas a gente vai deixar marcado aqui pra vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até o próximo episódio.